11 de outubro é o dia de prevenção à obesidade. E estudos já levantam a necessidade de se ter um novo olhar para essa situação, como, por exemplo, não classificar a obesidade como uma responsabilidade pessoal ou dizer que magreza é sinônimo de saúde, falar sobre déficit calórico como solução para tudo. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista comportamental Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Uma coisa que é muito comum é colocar a culpa toda na pessoa que está com um grau alto de obesidade, muitas vezes só como uma taxativa, né? A pessoa fala, mas é gordo porque come demais. E nunca se pensa se tem uma doença, alguma disfunção hormonal. Exatamente. É dito muito que as pessoas obesas, vamos dizer assim, né? Elas são preguiçosas, não têm disciplina, não têm foco, comem muito, né? Essa é o rótulo que acabo colocando nessas pessoas. Mas a gente sabe que é muito além disso, né? E por esse julgamento, elas acabam se distanciando ainda mais do cuidado que elas poderiam ter. A gente já ouviu falar muito sobre o termo gordofobia, né? Isso. Que acaba fazendo esse preconceito mesmo, né? Exatamente. Tem um programa, inclusive, na TV fechada que é sobre pessoas com muito sobrepeso, né? E que chega a ser assustador, mas contam as histórias dela. Talvez seja uma ideia até para tentar conscientizar as pessoas que julgam, né, as pessoas obesas, para tentar trazer um pouquinho dessa realidade também, né? Tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida, Elaine. É o julgamento das pessoas, é o próprio julgamento que a pessoa tem sobre ela mesma, o medo de se expor, né, de ser criticado, os lugares, às vezes uma simples cadeira que ela não consegue sentar, né, um ônibus, um cinema. Então tudo isso acaba dificultando muito o tratamento da obesidade, porque as pessoas acabam se escondendo, em vez de buscar ajuda, elas têm medo do que pode receber, né? E a gente já falou aqui, você já fez vários posts sobre isso, sobre o papel da gordura, né? Isso. A gente sabe hoje, né, que essa gordurinha a mais, ela tem uma função para existir. Então a gente precisa entender, né, o que esse peso está querendo me dizer? Será que ele está me protegendo de algo? Será que eu tenho guardado muita coisa dentro de mim que eu preciso me expressar mais? Será que esse peso me traz força? Será que, de certa forma, eu sou cuidada por ter esse peso? Então, a gente tem que realmente encontrar as respostas profundas do emagrecimento para a gente solucionar. Então, essa questão de julgar a obesidade como se fosse o sedentarismo ou comer muito, é muito raso. A gente não pode fazer isso. Existem até estudos que já dizem que não dá mais para fazer uma análise de pessoa saudável ou não de acordo com o IMC, por exemplo, né? Não dá. Acho que nunca deu, mas agora ainda mais, né? Porque assim, hoje a gente tem uma inundação, vamos dizer assim, né, Elaine, de um mundo fitness. Que o mundo fitness não traz nada saudável, né? É um monte de corante, de adoçante, de química, que as pessoas acabam usando muito aquilo, né? A gente vê as pessoas tipo Musa Fitness, enfim, tem um corpo magro, mas se a gente for ver, não é tão saudável assim, né? Existe muita química ali, existem questões metabólicas também. E muitas vezes a gente tem uma pessoa que tem um pouquinho de sobrepeso e é mais saudável. Em questões hormonais, em questões de bem-estar, de comer comida realmente de verdade, né? Que está presente na natureza. E de se cuidar ali sem excessos, né? O excesso de treino, o excesso de cuidado com a alimentação também pode ser dito como um transtorno alimentar. E tem esses cuidados também, inclusive, né? Porque eu já vi gente comendo só batata doce frango e ovo. E fica esse círculo vicioso, né? E não come uma salada, não come uma fruta. Não come fruta, né? A fruta agora, é meio que proibido comer fruta, né? Que dó, né? Então, assim, acaba saindo do que é natural, né? Do que o nosso corpo precisa, para buscar em pozinho, em cápsula, né? Hoje a gente vê muitas pessoas com uma mão cheia de cápsulas para tomar vitaminas. Mas e a fruta? Se a gente consumir 3, 4 frutas no dia, a gente tem a quantidade de vitaminas que a gente precisa. Então não precisa de cápsulas. Até que ponto isso realmente é saúde, né? E o ideal é assim, como você falou, buscar da onde vem. Inclusive os dois extremos, né? Interessante. Os dois extremos. De onde vem tudo isso que eu tô fazendo, né? Porque acaba sendo ali o caminho do 8 ou 80.
Mas a gente tem que encontrar o melhor caminho para cada um, né? O que vai conseguir realmente levar adiante, porque se não levar adiante, Elaine, os resultados também não vão, né? Eles acabam ficando oscilando sempre, né? Exatamente. Isso não é bom para o organismo. De jeito nenhum. E assim, na nutrição comportamental, você trabalha esse lado psicológico também da coisa, né? Isso. A gente tem a especialização, né, em comportamento alimentar. A nossa pós inteira são 2 anos e meio de psicologia. Então, a gente tem as aulas de psicologia olhando para a alimentação, né? Não que a gente atue como um psicólogo, mas a gente trabalha com a terapia alimentar, que a gente fala. Que é juntar, né, a alimentação com a emoção, para a gente trabalhar esse comportamento e a gente ter um resultado melhor. E a gente já falou várias vezes também de fome e ansiedade, né? Isso, a questão das emoções, né? A ansiedade, o cansaço, tudo isso que vem que vira comida, né? As pessoas não sabem dar nome para as emoções, para começar. Se ela não sabe dar nome, não sabe o que é aquilo, ela não sabe cuidar. Então, qualquer sentimento ruim, ela come para aliviar. E nunca vai ser uma fruta, né? Nunca vai ser. Aí é onde a gente acaba buscando mais doces, né? Mais alimentos nesse sentido. Você sempre fala que nada é proibido, mas a gente tem que fazer escolhas melhores e quantidades corretas. Isso, exatamente. A gente sempre traz isso muito na nutrição comportamental, né? Nada é proibido, mas não é por isso que eu vou então comer só o que faz mal para o meu corpo. Eu preciso ter consciência e respeito para eu fazer boas escolhas, nutrir o meu corpo com carinho e quando eu tiver vontade eu me permitir sem aquele julgamento e a culpa que vem em tomar um sorvete, em comer um chocolate. As dietas são campeãs em sabotagens, né? São. Quanto mais dietas, Elaine, mais vontade de sair, né? A gente fala assim, quanto mais controle, mais descontrole. A gente precisa sair dessa questão, né? Eu sempre trabalho muito isso com os meus pacientes. Não tente controlar, tente comandar. Comandar as suas escolhas, as suas decisões. Porque isso fica mais leve. Quando a gente controla, gera estresse. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Elaine.